Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Meus irmãos, graças a Deus por mais uma lição que o Senhor tem nos concedido neste dia. Estamos na 7ª lição. Tem por título Estevão, um Mártir avivado. A gente observa, irmãos, que o texto áureo ele está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 55 ao 56, diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Verdade prática, amado, diz assim: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Bem verdade. Leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 6, versículo do 8 ao 10, está no capítulo 7, versículo 54 ao versículo 60. Nós não vamos ler, irmãos, para não ficar extenso o vídeo. Mas a lição ela também está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Segundo ponto, é mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E o terceiro ponto diz assim: conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Glória a Deus. Introdução, amado, diz assim, acompanhe na sua lição. O assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diácono na igreja antiga. Estevão era cheio de fé e do poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e recebera da coroa a vida, como está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 2. Palavra-chave desta lição: mártir. Testemunho, irmão, de Estevão. Testemunho de Estevão. E nesta lição a gente observe que ela está dividida em 3 pontos, né? Esta lição está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto fala sobre o testemunho de Estevão. Segundo ponto da lição fala a preciosa morte de Estevão. E o terceiro e último ponto fala sobre o avivamento no sofrimento. Mas antes de adentrarmos, irmãos, no primeiro ponto da lição, a gente vai procurar, eu separei alguns pontos interessantes para a gente conhecer um pouco sobre quem foi Estevão. Quem foi Estevão? Estevão era um membro da igreja de Jesus. Estevão era um membro da igreja de Jesus. Tá certo, irmãos? O nome Estevão significa coroa. O nome Estevão significa coroa. No grego, Stéfanos. E no grego, Estéfanos. Foi um dos 7 líderes escolhidos para supervisionar a distribuição de alimentos às necessidades da igreja primitiva. Ou seja, foi um dos 7 diáconos separados para supervisionar a distribuição de alimentos às necessidades da igreja primitiva. E viu a necessidade de levantar diácono para cuidar dos órfãos, das viúvas. Então precisava foram escolhidos 7 homens, tá certo? E tinham os pré-requisitos para ser ali candidato a ser diácono na igreja de Jerusalém. Foi conhecido também por suas qualidades espirituais de fé, sabedoria, graça, poder e pela presença do Espírito
em sua vida. Foi um líder reconhecido e destacado, um mestre, um debatedor. Observe que ele também foi um debatedor. Alguém, quando questionava a sua fé, ele debatia. Ele ali falava com muita veemência, irmão, defendia os seus ideais, defendia a sua fé, defendia a sua crença, defendia a pessoa bendita do Senhor. E foi também o primeiro a dar a vida pelo Evangelho. Ele preferiu perder a sua vida, né? Eu não digo perder, entregar a sua vida ao Senhor, do que perder a sua vida para o mundo. O mundo era um mundo de inveja, o mundo queria que ele não vivesse levasse um tipo de vida como ele estava levando, testificando, estava fazendo. Foi Jesus, agora está levantando este homem aí, agora deixando fazer sinais, curando ali, pessoas ali, cheias de conhecimento. Então a inveja vai se levantar, né? Mas vamos ver. Então nesse primeiro ponto, irmão, fala sobre o testemunho de Estevão, né? E a gente vê que a palavra Marte, antes de entrar, irmão, Marte, né? Marte, eu separei aqui, é o que? É pessoa que sofre tormento ou a morte por causa de uma ideia ou uma crença, né? Pessoas que sofrem tormento ou a morte por uma crença, uma ideia ou uma causa também, tá certo? Então, isso a gente vê no dicionário, quer dizer o que é Marte. Marte é pessoa que sofre tormento ou a morte, né? Por uma crença, uma ideia ou uma causa. Isso é que é ser um mártir. Mas esse primeiro ponto que fala sobre o testemunho de Estevão está dividido em 3 subpontos. O primeiro subponto fala Estevão usado por Deus. O segundo subponto fala uma covarde oposição. E o terceiro subponto fala sobre a fúria dos acusadores. Primeiro subponto do primeiro ponto diz assim: Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos, capítulo 6, do 3 ao 5, claramente. O evangelista Lucas faz uma menção desse destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Observe, então, era um dos pré-requisitos que tem que ser homem cheio do Espírito Santo. Então ele apenas não tinha, mas também ele era cheio de fé e também do Espírito Santo. E no poder fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria. Observamos aqui, irmão, nossa colocação, que Estevão, ele era uma pessoa cheio do Espírito Santo, cheio de fé, do poder de Deus, fazia prodígio e sinais. Quando colocava a mão sobre a pessoa que estava enferma, ali aquela pessoa era curada. Mas observamos que a gente deixa aqui em nome de Jesus, tá certo? Era curada. Então, e ele era um bom abatedor, né? Alguém que se levantava, irmão, para querer realmente denigrir a sua imagem, denigrir as suas convicções, ele debatia, irmãos, na Bíblia, né? Ele tinha, era o Espírito Santo sobre a sua mente, sobre a sua vida, a plenitude. Ele falava com muita sabedoria, com muita veemência, e tinha um brilho do Espírito Santo na sua vida, que a gente vê que lá na frente, que esse brilho, que quando alguém acusava, estava ali querendo apedrejar de todo jeito, via que ele tinha uma face, né? Um brilho, a face como uma face de um anjo, né? Porque o crente, irmão, ele brilha, irmão, entendeu? Tem que brilhar, é a vossa luz, meio às trevas. Segundo subponto, irmão, é que uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios e excurso desonesto e maligno contra a fé cristã. Em debate com Estevão, com eles, não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava.
Estevão, irmão, ele era impelido pelo Espírito Santo de Deus. Estevão, ele falava de uma sabedoria sobrenatural, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, como Jesus falava. Jesus era o próprio Deus, irmãos. Era a segunda pessoa da Trindade. Mas Estevão ali, ele falava com sabedoria do alto, irmão. Aquela sabedoria não vinha de homem, irmão, vinha de Deus. Porque era um homem cheio do Espírito Santo. É o homem que orava, irmão. E quando ele abria a boca, irmão, alguma coisa acontecia. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê, irmão, que os seus algozes, os seus inimigos, seus perseguidores usaram, irmão, suborno para aliciar homens e impôs o fim de acusá-lo com mentiras, dizendo que Estevão, ele ali, irmãos, ele estava blasfemando contra Deus, estava blasfemando contra Moisés. Aí o povo ficou injuriado. E existe a cúpula do Sinédrio, estava analisando. E alguém ali se levantando, né? Ali, irmão, ele, diante dessa circunstância, irmão, aliciaram homens, deram dinheiro para chegar dentro da multidão e mentir. Dizer que ele estava blasfemando contra Deus, que ele também estava blasfemando contra Moisés. Pesou muito, irmão, né, para Estevão naquele discurso dele, porque quando alguém fala que está blasfemando contra Deus e contra Moisés, meu irmão, só Deus, viu? Mas interessante que Estevão estava preparado. Estevão tinha convicção, irmão, diante daquela falso testemunho que ele estava passando, diante daquela circunstância, o homem que fez tanta maravilha, irmão, o homem que falava com veemência, o homem que ajudava o próximo, o homem ali que cuidava dos órfãos, foi separado também para trabalhar em prol da igreja em Jerusalém, para ver os necessitados. Aí chega um filho de Satanás, o enviado de Satanás, e ali aliciado por dinheiro, né? Quantas pessoas nesse mundo hoje estão aliciadas por dinheiro para defamar a tua imagem, denigrir a tua imagem, louvado porque tu é um cristão, porque tu não nega a tua fé, a tua convicção. Mas que possamos permanecer firmes, irmão, com Estevão, que não possamos perder o brilho por causa de algumas moedas, como Judas perdeu o brilho, perdeu a graça, perdeu a salvação, porque vendeu por algumas moedas de prata. Louvado seja o nome do Senhor. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa, e levaram-no violentamente ao Sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então a gente vê que diante das acusações, diante das afrontas, Estevão estava brilhando, irmão. Onde Jesus diz, que a vossa luz possa brilhar, meio às trevas. As trevas estavam acusando, mas a luz permanecia brilhando, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, como está registrado no livro de Atos, capítulo 6, versículo 15. Que Deus use o seu poder de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Terceiro subponto, irmão, do primeiro ponto, diz assim: a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e circunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade que o Espírito de Deus puseram ali no coração. A gente vai ver que quando Estevão, ele estava no Sinédrio sendo acusado lá, deram a palavra a Estevão, e ele ali começou, irmão,
a dar uma aula, irmão, né? Expor o conhecimento, a experiência, irmão, que ele teve com o Senhor. Falou também de Moisés, falou das grandezas, e até chegar na pessoa bendita de Jesus. E ali, irmão, ele, cheio do poder, cheio da unção de Deus, ele levanta um discurso, irmão, duro, porque estão acusando ele de maneira dura. Aí ele vem com um discurso duro, limpo e justo, de dizendo assim: homens de dura serviço e circuncisos de corações e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Aí deu essa palavra dura, não. Ele não blasfemou, não desfez, mas usou a circunstância para mostrar que eles eram isso, que aquele povo, ele era era incircuncisos de coração, irmão, como foi seus pais. E quem estava ali, irmão, não gostou de escutar isso, né? Então não gostou porque achou que aquilo foi uma traição, né? Aí pensaram, vamos acabar com ele, vamos acabar a vida dele agora, porque agora ele enfureceu o sinédrio ali, tá certo? Mas Estevão, irmãos, ele permaneceu fiel ao Senhor. E ali, irmão, ele decidiu, porque quando chega nesse momento, irmão, ali, quando chega onde você está perto de perder a sua vida, alguém chega a pedir clemência, alguém chega até se arrepender do seu discurso, voltar atrás, mas ele não, ele ali adiantou, irmão, tá certo? Completou com chave de ouro, dizendo assim: homens de duro cerviz e incircunciso de corações e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Aí ele fechou. Pronto, eu fecho porque, como Paulo disse, o viver para mim é lucro e o morrer para mim é ganho. Então Estevão, irmãos, ele, acredito que ele já falou aquilo, já querendo de uma certa parte, afrontar de uma maneira santa e mostrar quem estava errado era ele, né? E ali não negou o nome do Senhor, não negou, sabendo que ali ele podia pagar com a sua vida, mas não negou, preferiu de ali se colocar como ali o trigo do Senhor para ser oferecido diante, né, daqueles leões que estavam ali, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a gente vê, irmãos, que o segundo ponto da lição fala assim: a preciosa morte de Estevão. E aqui a gente vê, diante desse discurso, a gente vê, fala sobre a morte de Estevão. E esse segundo ponto também está dividido em 3 subpontos. Primeiro subponto, segundo ponto, fala, primeiro, é cheio do Espírito Santo. Segundo subponto, segundo ponto, a violência dos acusadores. E o terceiro, o perdão do martírio, o perdão de Estevão. Vamos ver aqui o primeiro subponto do segundo ponto. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Estava traçado. Após a fúria do inimigo de Cristo, porque Estevão fala de Cristo, Estevão tocou, jogou sal na ferida, incircunciso de coração e duro cerviz, assim como foi vossos pais, vós também sois. Aí você, irmão, botou sal na ferida, aí mexeu, o povo ficou furioso. Mas Estevão estava convicto, irmão, diante de tudo que ele estava colocando. Ele começou, né, irmão, fazer um panorama ali, bíblico, falando, até chegar na pessoa bem de Jesus que ele veio, o Filho de Deus, veio para salvar, mas vocês desfizeram, vocês o mataram, até falar, irmão, que depois ele pegou outro segundo discurso dele e ali afrontando os que estavam afrontando ele, mas afrontando da maneira santa, dizendo que ele era duro de coração e cerviz, como vossos pais, né? Louvado seja o nome do Senhor. Circuncisos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê nesse primeiro ponto aqui, irmão, que após a fúria do inimigo de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazer o primeiro mártir da igreja,
teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus, né? Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, como eu falei aqui, né? Acredito naquele momento, quando os seus algozes, antes dele partir, antes de ele ali ser morto através das pedras, ele viu, né, irmão, a glória de Deus. Ele viu, contemplou, como fala aqui, irmãos, na lição aqui, diz aqui, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial também êxtase espiritual, de modo que a morte não intimidou, mas ele estava cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus estava à sua direita e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, antes dele partir, né, parece que eu estou vendo quando alguém estava pelejando, ele teve aquela visão, falou, alguém via aquele rosto dele brilhando como um anjo, né, irmãos, e viu a ele falando que Estevão estava contemplando, a fúria aumentou. Irmãos, parece que eu estou olhando pelos olhos da fé. Estevão, como estava sendo apedrejado, teve aquela visão, e aquela visão, irmão, foi ali um escape de Deus para Estevão suportar apedrejamento, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, para que ele pudesse olhar para cima, não olhar para as pedras, olhar para o tamanho do seu Deus, não para o tamanho das dificuldades, o tamanho das pedras que estavam jogando nele. E quando ele estava olhando para cima, irmão, olhando para o altar, ele viu Deus e Jesus à direita à direita do seu Pai, tá certo? E ele suportou as dores terrenas, irmão. Ele estava no estado de êxtase, irmão. Estava no momento, irmão, ali na plenitude, né? Como se as pedras ali estavam batendo nele ali, irmão. Ele não estava sentindo dor, irmão. Louvado seja o nome, porque ele estava no estado de êxtase, irmãos, cheio do poder de Deus. Mas a máquina, irmão, o corpo humano, irmão, ele é uma matéria que, se você não cuidar dela, não beber água, vai ficar doente, né? Se você levar um corte, ela vai, né? Você vai perder sangue, você tem que cuidar, você tem que ali isolar ali, você faz uma compressão para não perder sangue. E ali Estevão está assim apedrejado, ali, perdendo sangue, dor do apedrejamento, tá certo, irmão? Mas ele estava em estado de êxtase tão grande que suportou, porque Deus deu escape através daquela visão. Ele suportou. E Deus estava glorificando, irmão. Aleluia, no céu. Deus estava registrando, Deus fez questão de estar registrando aquele momento. E fez questão de mostrar a Estevão que esta atitude dele estava sendo honrada também no céu. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O segundo subponto do segundo ponto, irmão, diz assim: a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam influenciados por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir o que ele via, a glória de Deus, a Jesus dos céus. Como fim de executá-lo, expulsaram da cidade e o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, e levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazer o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Observa aqui, né, irmão? Que Saulo de Tarso era um dos principais perseguidores dos cristãos. Então, diz que as suas vestes foram jogadas nos pés, né, do jovem Saulo.
Louvado seja. E lá na frente Deus muda o nome dele, tem encontro com ele e muda o nome dele para Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. A gente observa que a violência foi tão grande, irmãos, que quando viram que não conseguiram de maneira alguma, que Estevão podia voltar atrás, e Estevão se arrepender, Estevão foi mais ali, irmãos, foi mais contundente e falou a verdade, e aqueles algozes ali, irmãos, né, eu digo que algoze, porque algozes são acusadores, são pessoas que estão ali para matar, são pessoas que estão ali para cumprir, são algozes, irmãos, tá certo? Os seus acusadores, os seus invejosos, tá certo? E ali levaram para fora, tá certo? E ali completaram, irmão, o trabalho, né, de apedrejamento. Mas a gente vê no terceiro subponto, do segundo ponto, que o perdão do martírio, o perdão de Estevão, diz assim: e naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Observe, quando estava sendo apedrejado, né, podia estar sentindo dor, tá certo? Acredito que no momento de êxtase tão grande que estava olhando para a glória dele, que esqueceu até da dor, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. E diz que ele não demonstrou sentimento de ódio e nem de dor, irmão, nem de vingança, né? Nem de desavença. Ele suportou apedrejar a Estevão, que invocaram e diziam: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão, quando estava ali, e disse: Senhor, também não imputa esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Parece aquela passagem que Jesus, ele também, Pai, recebe, a ti entrega o meu espírito, né? E ali ele suspira, né? E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esses pecados. E tendo dito isso, adormeceu. Observe, irmão, a palavra aqui colocada: adormeceu, não morreu. O crente não morre, o crente adormece. Ele está passando de um estágio para outro estágio, porque existe uma vida após a morte, mas aqui ele não estava morrendo, ele adormeceu, porque o crente não morre, o crente dorme. Amém, irmão? Dorme no Senhor Jesus, esperando tão grande dia, irmãos, né, da trombeta ali soar para despertar, né? Mas é um sono, irmão, é um sono de consciência, porque onde eles estão, eles sabem porque estão lá. E aqueles que não estão, irmão, no paraíso, sabem porque também não estão no paraíso. Vamos lá. Senhor, eles não imputem este pecado. Cumprir isso que diz a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Um crente espiritualmente avivado não cultiva vingança nem ódio no coração. Ele está pronto para perdoar seus algozes, né? Como você coloca aqui, seus algozes, seus acusadores. Que o Senhor continue nos ajudando, irmão, dando graça, derramando a sua misericórdia. O terceiro e último ponto é sobre o avivamento no sofrimento. Avivamento no sofrimento. Está dividido em dois pontos, terceiro ponto. Em dois pontos, subpontos. O primeiro subponto é o sofrimento e morte dos apóstolos, e o segundo subponto do terceiro ponto é o avivamento e sofrimento. Primeiro subponto do terceiro ponto é assim: o sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram, em livro da história da igreja. Há registro de informações orais, ou seja, falada, ou de tradições históricas sobre esse assunto, ou seja, tem mostrando que não está registrado na Bíblia, mas alguém registrou, os historiadores, está certo, de maneira oral, como foi falado aqui, de maneira oral, né, irmão, e histórica, né, irmão? A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta, né, irmão?
Todos os apóstolos tiveram uma morte violenta, com exceção de João, porque João morreu de velhice, né, na ilha de Patmos ali, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente... Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos testados a negar a Cristo por motivos banais? Quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional. Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente observa, irmão, que todos passaram. A gente vê que Pedro, irmão, Pedro, ele é crucificado, e ele, quando está sendo crucificado, segundo, né, como foi falado aqui, de maneira verbalmente, né, histórica, né, irmão, tá certo? É que Pedro, ele, quando estava sendo crucificado, ele pede para morrer de cabeça para baixo, né, de morrer como os seus, né, como seu Salvador. E muitos, né, morreram à espada, muitos morreram, irmãos, ali sendo perseguidos. Só João diz que diante dos 12 apóstolos, tá certo? Porque depois Matias foi levantado no lugar de Judas. Os 11 apóstolos, todos morreram, irmão, de morte brutal. Só João que morreu de morte, né, natural, realmente de velhice, né, irmão? Na ilha de Patmos. Segundo subponto do terceiro ponto, diz assim: o avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. É verdade. Se nós não estivermos debaixo deste avivamento da graça de Deus, irmão, você não passa não, você não consegue não. Sabe por quê, irmão? Porque existe uma briga entre o velho homem, tá certo? E o Espírito Santo. É uma briga, irmão, né? Dentro do interior do homem, porque o velho homem, irmão, ele quer prevalecer, né? Quando fala o velho homem, que fala da carne, quer prevalecer, existe uma briga entre o Espírito e a carne. A carne, que é, irmão, ela quer regozijar, a carne quer folgar, a carne quer beber, a carne quer pular, a carne quer dançar. E o Espírito quer, irmão, o Espírito quer realmente jejuar, o Espírito quer o que, irmãos? Buscar a presença de Deus, estar buscando em oração. É um confronto muito grande, irmãos. E a gente tem que estar debaixo dessa plenitude que foi falado através do avivamento espiritual. A Bíblia nos mostra que essa capacitação do Espírito para sermos resiliente diante das dificuldades para o crente espiritualmente avivado, quando diante das questões e necessidades. O crente Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passam, né, irmão? Então, só através deste avivamento, só através desse revestimento de poder do alto, é que o avivamento, a gente consegue superar o sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, o Senhor, irmãos, Ele é que nos ajuda, o Senhor é que nos capacita, o Senhor é que nos dá força. Louvado seja o nome do Senhor. E só a conclusão aqui, irmãos, diz que diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritual avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificar o meio das lutas da vida. O exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Estevão morreu para que a sua morte, irmão, fosse honrada, para que a sua morte, irmão, através de quê? Através da fé. Ele morreu para mostrar que ele demonstrou fé, que ele demonstrou mansidão, que ele demonstrou compromisso com a obra de Deus. Ele foi levado ao sinédrio porque acusaram ele
de ter realmente blasfemado contra Moisés e contra Deus, mas ele não negou as suas convicções, que Deus é o centro da sua vida, não negou que Jesus é o Salvador, não negou que Jesus veio para salvar, mas eles o mataram. Ele, chamou de circuncisos, duro de coração, servir de coração, como foi de seus pais. Então, aquela palavra pareceu muito dura, mas ele já falou assim, irmão, porque Estevão estava querendo que fosse partir deste mundo, mas mostrar que ele partiria para um lugar melhor, mas não negaria a sua fé. Estevão deixou, irmão, esse ato de fé, deixou o seu legado para que a igreja pudesse permanecer na fé, crescesse, não negasse, para que os demais não viessem a negar, para que os demais pudessem realmente ter força ali para prosseguir, ainda que viesse a morte, mas prosseguisse e não negasse a Jesus. E a gente vê que, diante dos 11 irmãos apóstolos, todos morreram de morte bruta, só João que morreu de morte natural, de velhice, irmãos? E a gente vê que Deus, irmãos, ele é maravilhoso. Me lembro uma certa vez que eu estava indo para o trabalhar numa empresa próxima onde eu morava, assim, e ali eu andava novo, convertido, cheio da graça, e da unção do Senhor, com a Bíblia em cima da bicicleta. Havia um cidadão ali, num lugar ali, e de repente vinha passando com uma criancinha na frente, e o seu pai vinha um pouco mais atrás, Eu vinha cantando, louvando o nome do Senhor, e passei. Quando eu passei pelo lugar assim, meio assim, irmãos, um chão, no bar, assim, com o declínio do buraco, assim, a criancinha via, olhou para trás. Quando olhou para trás, ela caiu assim, aliás, olhou para trás, ela freou sem querer assim, aí estava com um cascão de ferida, bateu, tirou um pedaço do cascão da sua ferida ali, e ali, irmão, ela começou a chorar. Aí o seu pai vinha atrás, parou a bicicleta, e naquele momento deu uma bufetada na minha face lá, e disse: você está vendo a criança aí? Não, rapaz, sou idiota. E viu que eu estava com a Bíblia ali, irmão. Eu disse para esse cidadão: eu não bati seu filho, não, foi ele. Você bateu. Aí vinha 3 policiais atrás, na cavalaria assim atrás, viu aquela cena, disse: que é isso aí, rapaz? Por que você está fazendo isso? Não, porque ele bateu. Ele não bateu. E você, aí eu, Deus abençoe, eu saí e fui embora, fui para a empresa, dobrei o joelho, contei e disse assim: Senhor, tem misericórdia dessa vida, só te peço que um dia eu possa ver essa vida servindo a Ti. E glorifiquei. Irmãos, eu passei por aquele momento difícil da minha vida, porque eu estava louvando. Eu não sei se eu não estivesse louvando, sabe que eu conseguiria passar por aquela, por aquele estágio, irmão, que a gente tem que passar por aquela prova, irmão. Louvado seja, foi prova de fogo, mas o Senhor foi glorificado na minha vida. E assim, irmão, que o Senhor também possa ser glorificado na sua vida, que o Senhor continue abençoando, a sua parentela, a sua semente. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo quanto você fizer, venha prosperar. Desde já eu peço, irmão, compartilhe, esse trabalho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, irmão. Graças a Deus, o Senhor tem abençoado o canal, o Senhor tem ali tocado os corações dos crentes, das pessoas também que são ouvindo a palavra ali, gostam de estar acompanhando os trabalhos ali, e ali se inscreve no canal. Louvado seja o nome do Senhor. E você, amado, ouvindo a palavra do Senhor, você crente na pessoa bendita de Jesus, vamos ali também, junto ali, testificar, se inscreva no canal, se você não é inscrito, compartilhe. Se você não gostou, não gostei desse vídeo, dê dislike, irmão, tá certo? O nosso interesse aqui, desta aula aqui, é de proclamar boas novas, é proclamar a lição, falar da lição, tá certo? Para que possamos junto crescer na graça e no conhecimento, tá certo? Se você gostou, tá certo? Ajude em nome de Jesus. Desde já, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.